Ei, gente, bem-vindos a mais um Beleza no Comum. Como vocês já viram, nós estamos de cenário novo. Vocês estão curtindo? Tô adorando! Então, olha só, na temática de hoje, eu preciso que você fique comigo até o final, sabe por quê? Nós vamos falar sobre um assunto que, às vezes, a gente, enquanto cristãos, não para pensar sobre o nosso papel fundamental na fome, no desperdício, a forma como a gente, enquanto cristão, se relaciona com essas realidades. Eu vou receber um convidado muito especial, um pastor aqui comigo no estúdio, que vai ajudar a gente a refletir sobre esse tema que às vezes é até difícil de falar, não é mesmo? Então, o nosso tema de hoje é esse. Eu espero que você seja abençoado. Bom, então estamos de volta aqui e eu já quero te contar o nosso tema e ao mesmo tempo já refletir com você, tá? E hoje eu trouxe uma imagem porque eu quero realmente causar um impacto no seu coração. Eu quero fazer você levantar dessa cadeira e falar, uau! Porque é necessário, às vezes é necessário a gente ter alguns choques assim de realidade para a gente sair de um lugar comum que a gente está. Então eu já quero chamar essa imagem que eu trouxe hoje para reflexão. Olha só, gente, olha que imagem forte. Tem lixo que come melhor que muita gente. 1/3 de toda a comida produzida no Brasil vai parar na lata de lixo. Meu Deus! Deus tenha misericórdia de nós, não é mesmo? Gente, a gente tem um paralelo tão complicado no nosso país hoje, onde 1/3 de todo o alimento produzido vai para a lixeira. E a gente tem dados atualizados de 2022, onde a gente tem mais de 30 milhões de pessoas passando fome. É triste, não é? É triste pensar nisso. E a gente, enquanto cristão, às vezes se vê distante dessas coisas, porque a gente espiritualiza tanto algumas coisas e esquece que isso é tão espiritual quanto ir a um culto, quanto fazer uma oração, porque o alimento é espiritual. Foi Deus que fez. Se Deus fez, é espiritual, sabe? Não tem como distanciar ou criar algum tipo de diferença ou não se importar com isso. A forma como a gente, enquanto cristão, se relaciona com o que Deus nos dá é muito importante. É por isso que eu já quero chamar, então, a nossa roda de conversa. Estou recebendo hoje um pastor querido que vai nos ajudar a refletir sobre esse assunto. Então, vem para a roda de conversa. Bom, então eu já estou aqui com o pastor Thiago Diniz. Obrigada, querido, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao Beleza no Comum. Eu que agradeço a oportunidade, pastora. Que privilégio, né? Ter sido convidado. E acho que eu carrego aqui um duplo sentimento ao ser convidado. Uma alegria em fazer parte e falar disso e uma tristeza em a gente ter que tocar em assuntos que deveria ser, assim, tão natural para a igreja, né? Então, um duplo sentimento, aí, um mix de sentimento aqui dentro. Ô, Tiago, e hoje você trabalha de forma integral e efetiva dentro da ação social da Igreja Batista da Lagoinha, não é isso? Conta um pouquinho pra gente do que você faz lá no Centro Social. Bom, apesar de ser muito novo, né, 33 anos, mas o pouco de trabalho que eu já me envolvi sempre teve algo relacionado ao social. Acho que desde que eu comecei, não sei se por causa também da minha realidade, né, desde criança, vivendo um pouco à margem, né, de tudo que eu poderia experimentar de bom como criança, adolescente, criado também em comunidade, dentro de um contexto. Assim que eu me converti, eu acho que eu sempre tive uma predisposição para o social, sempre gostei disso, né? E hoje na igreja eu também atuo, né, frente ao social da nossa igreja, a parte toda de beneficência. Então a gente resume a beneficência tanto a parte de solidariedade, entregas de donativos, alimentos, cestas básicas, itens de limpeza pessoal, higiene pessoal, enfim, doações de imóveis, campanhas que a gente consegue mobilizar frente à pandemia, frente a situações de enchente, enfim. O Centro Social, ele trabalha dentro do conjunto da nossa igreja, é um dos mais de 200 ministérios, né? Sim. E a gente atua diretamente na ponta da lança,
tentando minimizar os impactos, né? Sim, sim. É um grande desafio. Então, a gente atua ali 24 horas por dia praticamente, né? Ô, Tiago, é interessante que uma vez me chamou a atenção que eu vi um post seu que vocês postaram, assim, vagas de emprego também, Sim. né? E não são poucas, né? Não, são várias, são várias. Tem muita demanda. Nós temos um ministério hoje que ele fica responsável só para captar essas vagas de emprego, cursos gratuitos que o Estado e empresas privadas também disponibilizam, né? Certo. Mas o triste é que a adesão desses cursos e dessas vagas são baixíssimos, né? Ô, Tiago, que discrepância, né, cara? Tipo assim, Exatamente. você pensar que tem tanta gente que precisa e quando se oferece uma oportunidade, pouca gente tem acesso. E assim, a gente até fez alguns estudos de casos específicos para tentar identificar O porquê? o porquê. Dentro de uma parcela bem pequena, uma grande parte dessas pessoas que não conseguiam aderir ao curso é porque o curso exigia uma estrutura familiar, por exemplo, básica que elas não possuíam. Entendi. Por exemplo, uma internet, um Wi-Fi, um sinal de Wi-Fi em casa para ter acesso à plataforma online que as empresas não conseguiam promover. Entendi. Ou um celular um pouco mais moderno para que ele tivesse também acesso. E estrutura básica, como, por exemplo, transporte. Às vezes a pessoa morava longe e não conseguia fazer o curso presencial por falta de transporte. E também nós percebemos uma parcela pequena, mas de pessoas assim realmente muito ainda enraizada naquela cultura do assistencialismo. Sei. Então, quando você começa a promover para essas pessoas, para elas serem autônomas, né, elas serem os próprios provedores, a gente também encontrou uma parcela. Resistência, Sim. né, uma parcela bem pequena, mas nós encontramos também. Ô, Tiago, e sabe por que eu te pergunto isso e peço para você falar? Porque, às vezes, a gente, e não só enquanto cristãos, mas a gente que tem, talvez, um privilégio de ter comida todo dia no prato, porque a gente pode chamar isso de um privilégio, num país onde mais de 30 milhões de pessoas passam fome, nós somos privilegiados de, talvez, não ter uma preocupação do que vai comer amanhã. Sim. Que não é uma realidade de todos, né? Exatamente. Então, é bom a gente falar sobre isso e ouvir essas verdades, né? Que existem pessoas que não têm um Wi-Fi em casa, né? E, às vezes, a gente está com Wi-Fi em casa, diminuiu um pouquinho a velocidade, não, mas que porcaria de Wi-Fi, né? A gente é assim, a gente é ingrato, né? Porque a gente não tem dimensão do quanto falta para outras pessoas, né? E essa temática do desperdício, a forma como a gente lida com o que a gente tem, tanto do alimento, Tiago, quanto qualquer outra infraestrutura que nós temos, às vezes a gente tem um carro, a gente reclama que o carro é velho, a gente reclama que não sei o quê, sabe assim? E tem gente que não tem nem dinheiro para pegar um ônibus. Então, é um pensamento, é um sofisma que às vezes foi criado na nossa mente que a gente precisa virar essa chave, né? E o desperdício é isso também, né? É por causa da forma como a gente lida com essa questão. E a gente, enquanto cristãos, a gente tem um papel fundamental de sermos agentes dentro dessa realidade. Sim, a gente muito. tem o exemplo aí do centro social, né? E eu queria só te perguntar, antes da gente entrar nessa outra questão do desperdício em si, como que é essa questão, assim, da ajuda? Como que chega essa ajuda no centro social? Tá sempre precisando, já tem o suficiente, sobra? Como é que é isso, Tiago? A nossa igreja, por ser uma igreja grande, né, Igreja Batista Lagoinha, ela também está localizada numa região central, né? Uhum. Ela sempre está em muita evidência. Então, as benesses são também grandes, então tudo que acontece de bom reverbera, né, para todo mundo, isso abençoa várias pessoas, e de ruim também, porque é quase que compatível à quantidade de pessoas que estão ali necessitando. Por exemplo, um exemplo que nós tivemos agora foi a pandemia. Sim. Né? 2 anos de pandemia intensas. Então, a quantidade de famílias da nossa igreja e fora dela que perdeu o emprego, o sustento, tiveram graves problemas, né, de ordem econômica, fez com que sobrecarregasse a nossa igreja. Sim. Mas, assim, graças a Deus que foi nesse momento que o espírito de solidariedade, né, como sempre, ajudou com que a igreja tivesse a sua forma de ser resposta para essas pessoas.
Então, sim, chega demanda para a gente toda hora, todo dia e em todo momento. Nós temos demandas tanto das ovelhas da nossa igreja, que elas são direcionadas por nós, chega no centro social através de um pastor de um outro ministério que está ali cuidando de uma situação, por exemplo, familiar, matrimonial. E quando vai se aprofundando na conversa, percebe que a razão, uma grande parte da discussão é por falta de alimento, o marido não está conseguindo, então manda essa demanda para o centro social. Legal. Graças a Deus, isso eu falo graças à nossa igreja que tem comprado a ideia, a começar dos nossos pastores e das ovelhas, a gente consegue atender. Ótimo. Mas falta, porque é muita gente. Sim, muita gente. É porque realmente é uma demanda que às vezes falta para a gente que está de fora, que não vivencia essa realidade, às vezes a gente não tem a dimensão da proporção, do quanto tem gente que precisa, né? Nossa, muito. E às vezes, assim, eu fico pensando que ser de Jesus é mais do que crer em Jesus, né? Isso. Porque crer, tudo bem, crer a gente crê, né? Mas Jesus não pediu para a gente só crer, Jesus pediu para a gente segui-lo. E seguir ele, tem tantas nuances envolvidas em segui-lo, né, Tiago? Exatamente. É uma vida de muita renúncia seguir Jesus. Não é? Eu não acredito que seja uma tarefa difícil, não, é impossível, só é possível pela fé. Porque imagina você ter que compartilhar o seu pão. Você tem que compartilhar aquilo que Deus te confiou. Né? No cristianismo, nós aprendemos a dar a própria vida pelo outro, né? A dor do outro passa a ser nossa também. Precisa ser, né, Tiago? Exato. Ao ponto de dar a vida, você tocou num assunto super importante, ao ponto de dar a vida pelo outro, se eu dou a vida, eu dou a túnica. Exato. Eu compartilho o macarrão e o feijão que eu tenho na minha casa. Tem uma passagem que eu gosto muito dos evangelhos que relata quando Jesus diz aos discípulos que ele estava nu e ninguém vestiu ele. Ele teve fome e ninguém deu de comer. Ele esteve preso e ninguém foi visitá-lo. E aí os discípulos perguntam, quando foi que isso aconteceu? Porque em João capítulo 4, quando Jesus encontra com a samaritana, o texto diz que os discípulos foram comprar comida. Então, parece que essa informação ficou desconectada na cabeça dos discípulos. Os discípulos sempre estiveram com Jesus. Então, eles fizeram uma pergunta óbvia, quando foi que isso aconteceu? E Jesus respondeu a eles assim, todas as vezes que vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos. Nossa, Tiago, isso é muito forte. Aí ele está comparando que quando nós, como igreja, deixamos de praticar a piedade, a compaixão, a solidariedade, que deveria ser a marca da igreja principal, porque eu entendo que o Estado tem um papel importante em tudo isso, né? Até porque nós somos tributados. Sim. É necessário, nós escolhemos os representantes para isso. Só que é uma responsabilidade, quando você lê o livro de Atos, que é os primeiros passos da igreja, Atos capítulo 4, por exemplo, um exemplo que me toca muito é o de Barnabé, ele se chamava José. Sim. Né? No verso 27, no capítulo 4, a Bíblia diz assim, havia tudo em comum entre eles, um só coração e uma só alma, e tudo era de todos. Isso não é nenhum modelo econômico, político, nada a ver com o comunismo, socialismo, impregnado na igreja. Isso é o partir do pão. É por isso que nessa ocasião José pegou a propriedade dele, entregou aos pés dos apóstolos, e aí foi aí que eles deram o nome dele de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. E aí ele passou a ser conhecido como o homem do consolo, aquele que vai acompanhar Paulo nas viagens, recolhendo donativos. Quando a gente vê as viagens de Paulo, as 4 que ele fez, 4 porque inclui a da prisão, a última em Roma, todas as viagens tinham como ponto principal a pregação do evangelho ao mundo gentil e o recolhimento dos donativos das igrejas do Ocidente para devolver esses alimentos e ofertas para o Oriente, que seria a igreja de Jerusalém. É o momento conhecido como diáspora, né? A igreja começou a ser perseguida e aumentou-se o número de cristãos e começou a passar fome, eles começaram a ter dificuldade. Atos capítulo 6, as viúvas estavam sendo esquecidas, os órfãos sendo esquecidos, a igreja levanta homens, o primeiro Estevão, para poder cuidar da igreja. Ô, Tiago, você fala desse crescimento, desse momento da diáspora, e a gente tem hoje evidenciado, assim,
que a gente tem crescido Muito. exponencialmente Isso. enquanto cristãos, né? Muito, 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 muito. Eu li um dado atual de nós estamos chegando a 30% da população do nosso Exato. país. Gente, 30% da população é muita coisa, é muita coisa. E eu também acompanhei, desde que você me fez o convite, eu pesquisei alguns dados. Por exemplo, hoje nós somos 30% da população do Brasil de evangélicos. Sim. Declarados. Protestantes. Exatamente. E tem um dado, né, de um estudo feito para o futuro mais próximo, de que daqui 10 anos nós seremos 70% de um país protestante. Meu Deus. Só que olha que paradoxo. Nós temos no Brasil, acho que hoje, umas 217 ou 16 milhões de pessoas. Você falou um dado assim que é triste. 30% desses 216 ou 17 milhões de pessoas não têm o que comer. Ou passam por grande dificuldade de saber se vai comer no mês seguinte, ou no dia seguinte, ou na semana seguinte. Então, você tem o número de cristãos que crescem, como você disse, exponencialmente, e a fome cresce de forma proporcional, igual, às vezes, né? proporcional. E aí eu fico pensando, o problema está onde? E aí eu descobri também que um dos maiores gargalos da fome, além da desigualdade social, de um regime muito político corrupto, Sim. da negligência da igreja, né? E aqui eu me incluo, né? Em todos os aspectos e sentidos. Nós temos também um problema que é pior do que todos esses. Porque uma coisa é assim, vamos supor que nós tivéssemos problema de fome só por causa da falta de recurso. Mas quando você vai ver os dados e as matérias, o problema se agrava, porque o problema da fome, ele diz que grande parte dos alimentos se dá pela falta da má distribuição e do desperdício. Sim. Então, nós temos hoje um dado de que você consegue encher 110 mil maracanãs de alimentos produzidos, né? Na terra. Sim. E 30% desses alimentos são desperdiçados. E esses 30% seriam necessariamente, não vou falar aqui de forma matemática, mas muito proporcional ao necessário para suprir esses 30 milhões de pessoas que passam fome. Então, é por isso que a forma como a gente se relaciona com o nosso prato de comida em casa enquanto cristão tem que mudar, não tem? Não, a gente tem que olhar para aquilo de forma diferente. A forma de colocar comida no prato, a forma de comprar as coisas, por exemplo, de uma forma micro aqui, pela experiência que a gente tem lá no Centro Social. Nós temos um departamento, né, que é o Do Esperança, ele que cuida da parte de beneficência, da entrega e do recebimento dos alimentos. O que a gente recebe de alimentos vencidos, e às vezes assim, já passou 10 dias, 5 dias o arroz. Então, por exemplo, a pessoa faz compra, né? Aquela compra básica do mês, o grosso. Uhum. E aí ela compra aquela quantidade de alimento não perecível e não consegue fazer. E vence. E quando doa, já doa alimento, por exemplo, né? Com bicho, o arroz já não está um arroz legal, sabe? Sim. Então, acho que a gente precisa ter a consciência na igreja. De que quando Deus dá 2, é porque o desejo dele é que compartilhemos um. Sim. Isso é importante a gente entender. Muito. E para que a gente tenha o cuidado de comprar aquilo que também é o necessário, o suficiente, né? Sim, porque às vezes a gente, por exemplo, em vez de comprar algo para mais, que seria para o nosso próprio uso, a gente pode comprar o que a gente realmente precisa. E às vezes sobrou ali 30, 40, 50, 100 reais. O que você pode fazer com 100 reais? Você pode simplesmente transformar em alimento, Sim. Colocar dentro do seu carro, entendeu? E ajudar alguém ou não colocar dentro do carro, pega uma sacola, leva para o trabalho. Cara, você está precisando de alguma coisa. Sabe assim, só que a gente, Tiago, a gente não tem tempo para pensar nisso. Isso aí. E a gente vive imerso numa sociedade muito egoísta. E eu tô falando disso aqui, gente, porque sou eu. Sabe? Eu não tô jogando para ninguém. É a gente. É isso aí. A gente precisa falar sobre isso. Carapuça precisa nos servir, Sim, né? E é por isso que eu tô falando sobre isso aqui, você tá falando sobre isso aqui, para que a gente possa nos ajudar a mudar. O apóstolo Paulo fala que a gente precisa transformar a nossa mente. Isso é transformar a nossa mente. Isso, com certeza. Ver essas lacunas, falar sobre elas e trazer luz. E como que eu posso mudar isso? Efetivamente,
A gente está dando um exemplo pequeno aqui, né? Você falou uma coisa muito interessante, se eu posso comprar 2 sacos de arroz, é porque provavelmente eu preciso dar um para alguém. Se minha família não consome um saco de 5 quilos de arroz por mês, e eu posso comprar 2, então esse um arroz eu posso dar para alguém. Isso revela muito, pastora, sobre até a forma como a gente lê os evangelhos. Né? Quando nós temos tanta discrepância social, sinal de que ou a igreja ela está se posicionando de uma forma contrária ao evangelho, Sim. ou a igreja ela está crescendo para dentro, enquanto ela deveria crescer para fora. Né? Porque assim, a marca da igreja principal é o altruísmo, é o amor sacrificial. E quando a gente fala de fome, e eu aqui não quero atribuir apenas a responsabilidade, como eu disse, ao Estado, mas se somos hoje 30% de cristãos, acho que minimamente, aqui eu também preciso reconhecer o trabalho maravilhoso que muitas igrejas já fazem, né? Dentro de comunidades, frente a campanhas de arrecadação de alimento, tanto a igreja protestante, a igreja católica, até os espíritas que fazem isso muito bem. A gente tem que tirar o chapéu mesmo. É uma parte assim que a gente fica admirado. Nós precisamos ter a consciência de que ajudar ao próximo não diz respeito somente a uma fé. E agora nós cristãos que possuímos uma fé salvífica, muito mais. Porque olha só, tem uma frase de Jonathan Edwards que ele diz assim: a terra é o único pedaço do céu que os não cristãos provarão. Uau. Essa terra também é o único pedaço do inferno que os cristãos provarão. Então, por exemplo, o que eu entendo? Se nós temos a capacidade de minimamente trazer alívio para as pessoas, nós precisamos trazer. Né? Quando o apóstolo Pedro e Tiago disse assim, é necessário que levantemos homens de muita sabedoria, cheios do Espírito Santo. Nós não nos apartaremos do ministério da palavra. Entretanto, levantaremos homens que cuidem das mesas. É uma responsabilidade que precisa ser assumida por nós. Precisa. A gente precisa tomar isso como a nossa causa, né? Isso é a nossa causa própria. enquanto cristãos. É a nossa causa enquanto cristãos. A fome no país, queridos, é nossa responsabilidade também. Não é o governo que tem que dar conta só, porque não vai fazer. É isso aí. Não é? Isso. Nós estamos aqui para isso também. E a gente precisa lembrar a nossa mente e o nosso coração disso, né? Jesus falou, não leva 2 túnicas, leva uma só. E também não leva muita coisa na bolsa, não, porque enquanto vocês caminham não vai faltar nada para vocês. Amém. Mas é porque Jesus já falava de algo que era uma realidade do reino dele aqui, da partilha, do compartilhar, do não acumular, do não acúmulo exagerado. Exato. E o coração, a oração do Pai Nosso, pastor, é o maior exemplo do que nós estamos falando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o seu reino. Ele fala assim, peça o pão nosso de cada dia. Ele entrega o seu corpo como propiciação e a gente compartilha do pão. Então, assim, a gente tem essa responsabilidade. O pão precisa ser dividido, o pão precisa ser compartilhado, né? Essa consciência é a igreja que precisa resgatar. Eu gosto muito de estudar a igreja do período clássico, a partir da Reforma. Então, o que a gente mais vê é a igreja naquele tempo. Ela mesma criando os abrigos, os orfanatos, as faculdades, universidades, né? Atuando na área da ciência, em todos os campos. E a gente vai retrocedendo, né? A gente precisa avançar de novo. Mas eu concordo. E Deus nos ajude, nos dê graça para isso. Mas você falou uma coisa que eu acho que resume isso. Nós estamos crescendo para dentro, pastor. A gente precisa voltar a crescer para fora, ser igreja. Amém. Obrigada pela sua participação. Que pena que tanto acabou. Nos abençoou. E quando eu assustei os meninos, acabou. Eu falei, quando tava ficando bom, tava ficando quente. Mas nós vamos falar mais sobre isso. A gente precisa, né? Conscientizar e falar mais sobre esse assunto. Obrigada, viu, pastor Tiago? Eu que agradeço. Eu termino com uma frase que diz assim, a igreja que não sai provavelmente porque ela nunca entrou, porque não é uma opção. É uma decisão que precisa ser tomada. É uma obrigação da igreja sair. Ô, gente... Falaram o que mais?
Deus nos ajude, nos dê graça a nos relacionarmos com o que nós temos de forma diferente, a sermos mais gratos, a sermos mais generosos também e a olhar para os nossos irmãos com o coração que Jesus pede de nós a cada dia. Deus te abençoe, compartilhe esse programa com alguém, a gente precisa difundir essa conversa um pouco mais. Beijo, até o próximo Beleza no Comum.